Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje traz para conversar com todos nós aqui o senador Randolfo Rodrigues, comigo, Josiel Columbo, para participar dessa conversa, desses argumentos que a gente vai levantar aqui. E eu convido você para participar conosco dessa conversa. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim, conversando com o senador Randolfo Rodrigues. Randolfo que vem aqui para conversar com a gente, comigo e com o José, sobre vários assuntos. Mas, primeiro eu quero cumprimentá-lo pela primeira vez que nós comentando, não é? E nós estamos alegres por isso. O prazer, a honra é toda minha, meu caríssimo Josiel. Rodolfo, meu xará, sempre lhe denomino assim. É bom lhe ver de novo na televisão, né? Eu já, sempre que estou em Macapá, tenho sido um assíduo telespectador do Argumentando, então estou muito feliz em estar aqui para, através de vocês, conversar com o povo amapaense. Pois é, esse primeiro semestre, que fechou agora no dia 17, com muitos assuntos, com muitas questões nacionais, muitas questões locais, muitos problemas, muita crise, a palavra de ordem de todo mundo é crise. O que está acontecendo mesmo nesse país? Olha, crise sempre traz em si, essa é uma definição de um teólogo que eu muito gosto, Rodolfo, que é o Leonardo Boff. Crise sempre traz em si oportunidade. Não à toa que a palavra crise, que a etimologia da palavra crise, vem de purificação, oportunidade e possibilidade de renovação. As crises trazem em si a necessidade de tomar decisões. Decisão também é uma palavra que tem um composto que significa cisão. Toda decisão significa deixar para trás alguma coisa, dividir alguma coisa. Então, nós vivemos realmente um semestre de crise, e é uma crise econômica e política, não somente no país, é uma crise econômica que tem aspectos e impactos internacionais, mas é uma crise que está ocorrendo, por um lado, pelos próprios erros do governo federal, da política econômica adotada pelo governo federal, mas é uma crise que pode surgir muitas possibilidades e oportunidades para o Brasil se as decisões corretas forem tomadas. Senador Randolfo, também junto ao Rodolfo quero me unir e falar da minha satisfação de recebê-lo aqui na Band e na nossa primeira vez aqui no Argumentando. Eu tenho por hábito começar minhas perguntas indo direto ao ponto. Durante sua carreira política e até durante seu mandato, os mandatos que o senhor já ocupou, o senhor tem convivido muito e nós temos visto a sua luta contra a mentira e a criação de fatos que, de uma maneira ou de outra, nos obriga a ter que estar respondendo para a sociedade e repondo cada dia a verdade. Como é que o senhor lida com a mentira que instalada hoje no nosso Estado? Josiel, eu acho que em poucos locais do país, a elite política, parte da elite política, trata as coisas em relação aos seus adversários de forma tão perniciosa quanto aqui no Amapá. Parte dessa elite política, né, tem utilizado há muito tempo a velha tática de Goebbels, que é o ministro da propaganda nazista. Repetir mentiras várias vezes até que se torne verdade. Vou trazer um exemplo agora para vocês. Na semana passada, para cá, se difundiu nos meios de comunicação uma informação mentirosa sobre o papel dos 3 senadores do Amapá em relação ao BNDES. Veja, nós estamos, desde o começo do mês passado, tentando junto ao BNDES, fazendo gestões junto ao BNDES, para que a segunda parte, ou melhor, a terceira parte, o terceiro tranche de um empréstimo de R$1 bilhão, essa parte na soma de 130 milhões de reais, que o Amapá tem direito a receber, seja recebido. Nós não estamos perguntando quem é o governador do Amapá, nós não perguntamos isso. Nós, consultados pelo BNDES, foi o BNDES que nos consultou, dissemos e argumentamos a favor da liberação quanto antes disso, desde que, obviamente, tivesse todas as contas prestadas por parte do governo.
E durante toda a semana, essa informação foi distorcida aqui. Foi espalhada e propagandeada uma mentira sobre o papel que nós exercemos nesta situação em relação ao BNDES. Esse empréstimo não tinha sido liberado até agora por uma incompetência do governo do Estado, pela inadimplência do governo do Estado. Não teve isso disponibilizado desde o começo do ano e poderia já estar disposto para as obras que tem o Amapá, porque o Estado estava na inadimplência. E o Estado estava na inadimplência por conta da incompetência do Estado em resolver esse problema. Quer dizer, então, que esse recurso está bloqueado desde o começo do ano? Desde como ele... E o ofício dos senadores para liberação? Ao BNDES aconteceu quando? Há 2 semanas, 2, 3 semanas no máximo. Mas o objetivo era alguma questão? O ofício foi para a liberação do recurso, inclusive. O objetivo do recurso era para... tinha sido alegado por parte do secretário de planejamento do governo, ou seja, o porta-voz do governo, que não tinha ocorrido a devida prestação de contas por parte do governo anterior. E por conta disso, da ausência de prestação de contas do governo anterior, é que o recurso não estava liberado. Diante disso, o que foi que nós fizemos? Eu, o senador Davi e o senador João Capiberibe. Nós protocolizamos um ofício ao governo do Estado, nós protocolizamos um ofício à direção do BNDES, acordada com a BNDES, pedindo, a liberação imediata desses recursos. 2, que seja esclarecido quais as razões por que até agora esse recurso foi liberado. O que ocorre, Rodolfo, me permita? Nessa situação, o que na verdade leva, como você então, desenha essa bola aí, ocorre, essa dificuldade? Rodolfo e Josiel, é que lançaram uma cortina de fumaça para mascarar a incompetência. É essa que é toda a verdade. O que ocorre é o seguinte, é que o governo não estava conseguindo liberar os recursos e, por conta disso, estava jogando a responsabilidade na administração anterior. A inadimplência do governo e o governo não está com todas as suas certidões em dia, é responsabilidade do governo do Estado atual, mas estava responsabilizando a administração anterior. Diante disso, nós reunimos com os diretores do BNDES e pedimos esclarecimento. E os diretores do BNDES disseram o seguinte para nós: oficializem. Nós oficializamos. Encaminhamos um ofício ao BNDES pedindo informações sobre isso, porque a inadimplência não estava sanada e pedindo e exigindo a rápida liberação do recurso assim que fosse sanada todas as pendências. O que ocorre é que, como eles não queriam que a verdade viesse à tona, que a responsabilidade do Estado em não ter quitado as contas e não estar inadimplente para receber o recurso do BNDES, então tentaram propagandear uma mentira. Quer dizer, existe então questões a ser resolvidas ainda do segundo governo do Valdez, do governo do Pedro Paulo e do governo do... Exatamente. Eram essas Camilo, questões a ser essa explicação tinha que ser dada. Eram essas pendências que existiam, e além disso, era a inadimplência do Estado. O Estado precisa de uma... Quem é essa inadimplência? Eu quero essa resposta daqui a pouquinho mais. Um rápido intervalo, a gente volta. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, conversando com o senador Adolfo Rodrigues, falando agora este assunto. Bem, o que ficou da pergunta do bloco anterior, isso, quais são as pendências reais que é que tinha? Era inadimplência com quem? Qual documento que faltava? Então, assim, o senador Davi costuma dizer que o Estado, assim como as pessoas físicas, entram no Serasa. O Serasa do governo federal para os entes federados se chama CADIM. Pois bem, junto ao CADIM, se o Estado, se o ente federado, pode ser o Estado ou o município, tiver inadimplência, ele não está apto a receber recursos federais ou recursos de empréstimo, que era o caso do BNDES. O que ocorre é que durante os 6 meses desse ano, os 6 primeiros meses desse ano, o Estado não conseguiu sair do CADIM. O Estado tinha inadimplência junto ao CADIM. E só foi possível resolver essa inadimplência, e detalhe, Rodolfo e Josiel, essas inadimplências não foram resolvidas.
O que sustenta a superação das inadimplências é uma liminar do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que está garantindo agora a recepção desses recursos. Mas veja, este problema, o Estado, durante os 6 meses, de janeiro até junho desse ano, não conseguiu resolver essa inadimplência. Não é desde novembro? É desde novembro esse problema. É desde o governo passado. Desde 2007. Mas assim, eu estou trabalhando assim concretamente em relação ao período do atual governo. Né? Certo. O atual governo teve para trabalhar 6 meses. Minha pergunta que eu fiz ao senador Davi aqui. Nós temos um governador eleito pelo povo. Nós temos 3 senadores eleitos pelo povo. Nós temos uma bancada de deputados federais eleitos pelo mesmo povo, pelo mesmo eleitor. Por que essa dificuldade para se entender os eleitos? São só, o quê? 11 mais 1, 12? Eu acho isso um absurdo, Rodolfo e Josiel. Veja, pode ter tido alguém que procurou cumprimentar o governador Valdez após a eleição tão rapidamente quanto eu, sendo de oposição. Mas ninguém cumprimentou antes do que eu tentei. No dia seguinte à vitória do governador Valdez, no dia seguinte, na segunda-feira, a vitória dele foi consagrada na noite de domingo, eu telefonei para ele 3 vezes, estabeleci contato com interlocutores do governador, com o secretário de Planejamento, com o secretário de Comunicação Social, para fazer um cumprimento, para dizer ao governador que o palanque tinha sido desmontado no dia seguinte. Nenhuma das minhas ligações foram atendidas. Tudo bem, foi uma opção do governador. Em dezembro do ano passado, nós fizemos uma mobilização de toda a bancada para o combate à epidemia de chikungunya, que ameaçava e ameaça o Amapá. Convidei o prefeito de Macapá, o prefeito de Santana, o secretário de Saúde do então atual governo, que ainda era o governo de Camilo, e o governador Valdez é o secretário de Saúde, seu futuro secretário de Saúde. Nem o governador, nem o secretário se fizeram presentes neste encontro. Durante os 6 meses deste ano, todas as visitas que o governador tem feito ao Amapá, em Brasília, em nenhuma das visitas ele tem convidado o conjunto da bancada. Ele convida aqueles que ele considera mais próximos da bancada. E eu acho isso um absurdo. Quantos são os mais próximos da bancada, você consegue identificar? 5, 6 são os mais próximos. Dos 11. Né? Então tem 6, 7 que sempre reúne. Mas veja, ele prescinde dos 3 senadores. E eu acho isso um absurdo. Embora reiteradas vezes, eu, o senador Davi, em especial eu, o senador Davi, tenhamos atuado em conjunto na pauta do Estado. Recentemente, eu convidei o governador, dessa feita ele não pôde ir, mas designou o vice-governador Papaléu Paes para ir, a um encontro na Embaixada Francesa, para tratar da cooperação entre Brasil e França e para tratar do impasse que tinha sobre a vinda da empresa de petróleo Total francesa para cá, para o Amapá. Enfim, nesse encontro, inclusive, foi esclarecido, foi destacado lá que o encontro transfronteiriço estava sob ameaça porque o governo não estava se dispondo à organização do encontro transfronteiriço. Eu espero que eles já tenham resolvido isso, mas este é mais um dos exemplos que nós temos insistido em procurar trabalhar junto e temos recebido a negativa. Senador Randolph, agora há pouco o senhor usou um termo, disse que o governador fez uma opção em não fazer uma interlocução ou pelo menos atender uma ligação de um senador da República. Isso é um programa de opinião, e eu tenho que pôr minha opinião aqui. Eu concordo com o senhor que ele pode ter tido a opção de não retornar a sua ligação, mas para quem está em casa agora, para o mesmo eleitor que o Rodolfo acabou de falar, que votou no senhor, na bancada de senadores, no governador, no prefeito, nos deputados, ele não concorda, eu tenho certeza, que seja uma opção do governador de respeitar e abrir mão de uma bancada inteira no Senado, que está trabalhando à disposição desse mesmo Estado. Porque o cidadão não quer saber do problema político. Acabou a eleição, ficou o palanque foi desmontado, e é isso que o eleitor espera. Então eu não entendo ser uma opção do governador, mas, no entanto, eu vejo que eles se agarram como se fosse uma boia de salvação na mentira, para tentar justificar a incompetência deles. E com isso, quem perde é o Amapá, veja. Agora imagina, eu falei para o senador Davi que na eleição que ele nos deu semana passada, o governador,
ele está prescindindo de orçamento, que como é que o senhor, se for falar do seu mandato, o senador Randolfo vai saber qual é a prioridade que o governo do Amapá tem, se o governador nem ao menos tem uma ligação, se não lhe convida para uma reunião, porque olha, eu acho que ninguém em casa quer que se faça gentilezas, que sejam, que troquem, que vão jantar juntos, sair para jantar, ouvir música, claro, mas que cumpram a obrigação pelo qual foram eleitos. Deixa eu lhe dar um outro exemplo, José. No começo do ano, o governador fez uma reunião para discutir as emendas dos parlamentares para a saúde. Ele convidou somente os 7 deputados federais alinhados ou próximos do governador. Não seguiu nenhum convite para a bancada do Senado. Veja, isso é um absurdo. E é o seguinte, o palanque foi desmontado após a eleição. Depois da eleição, o palanque tem que ser só um, é o palanque dos interesses do Amapá. Mesmo a contragosto do governo, nós temos procurado o governo para discutir parcerias. Eu e o senador Davi, inclusive, fizemos uma visita ao setor da segurança pública, reunimos com o secretário de Segurança Pública, reunimos com todo o setor da segurança pública, assumimos compromissos em destinar um percentual de nossas emendas para a segurança pública. Fiz uma visita, o senador Davi também fez, ao secretário de Saúde, ao setor de saúde, para comunicar que já tinha 6 milhões de reais de emendas nossas para serem aplicadas na área da saúde, estavam à disposição, dentre elas emendas para o Instituto de Hemoterapia, que é o Hemoap. Enfim, mas veja, nós estamos procurando. É uma situação não tem um inversa. Guia, não tem um guia, não tem um plano. Não tem... É uma situação inversa. Nós estamos procurando. Quando o governador deveria nos procurar e dizer, olha, a prioridade... o condutor da política do Estado... Não receberam nenhuma proposta assim, olha, o Estado quer fazer isso aqui. Nenhuma. O governador sequer disse para cada um de nós, olha, a prioridade do Estado é essa. Gostaria de contar com a disposição de Vossa Excelência para disponibilizar suas emendas parlamentares para essa área. Agora, na prática, na parte prática agora, com relação a essa questão da liberação dos pouco mais de 130, quase 130 milhões de reais, como ficou esse ponto? Não, isso está resolvido. Resolvido. Isso está resolvido. Esse recurso, se já não está, dentro em pouco estará já na conta do Estado, né?ากa gente quer fazer a questão de desfazer a mentira. E diante disso, ainda essa semana vamos ter duas ações fundamentais. Uma é um documento do BNDES, que esclarece todo o histórico de como isso se processou. E o segundo é a vinda dos dirigentes do BNDES, que se comprometeram conosco. Nem precisava o dirigente do BNDES vir aqui. Nós passamos a exigir a vinda dele depois que as mentiras foram propagandeadas. Então, o melhor testemunho para nós não será nem a minha palavra, nem do senador Davi. O melhor testemunho do BNDES, do banco. É o que o BNDES, é o documento do BNDES, que ainda essa semana estará aqui conosco, e a vinda dos dirigentes do banco aqui ao Amapá. Senador, mais um intervalo e te volta já para continuar essa conversa. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com o senador Randolfo Rodrigues. Agora, o Amapá, ele depende dos 3 senadores, evidentemente, não tem nenhuma dúvida, não é? No aspecto, principalmente, do planejamento para o futuro, porque são 8 anos, o governador tem 4 anos. Exatamente. O deputado federal tem 4 anos, mas o senador tem 8. Por que ele tem 8 anos? E é a casa da federação. É porque a voto é diferente? Não, não é porque o voto é diferente. Porque a estrutura do país está feita para 8 anos, para ter ele ser o condutor de alguns projetos de maior longevidade. Isso está prejudicando onde, principalmente? Rodolfo, Josiel, o Senado é o local, é o espaço político em Brasília em que o Amapá tem o mesmo poder e peso político que São Paulo. O Amapá tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores. É bom sempre frisar isso. O senador tem 8 anos de mandato, porque pelo princípio do bicameralismo, pelo princípio de 2 casas
que constitui o parlamento, a representação nacional. O Senado é a casa do equilíbrio federativo, do equilíbrio da federação. É a casa onde se reclama a agenda do Estado e da nessa região. questão de equilíbrio. Por que o Amapá só tem perspectiva de ser o último colocado, perdendo inclusive para Roraima? O que está acontecendo? Porque essa parte que eu não entendo. Sinceramente, olha, eu trabalhei tanto tempo nessa história e eu vejo que esse trabalho nosso ou é infrutífero ou nós estamos caminhando, cavando buraco. E veja, o que ocorre, Rodolfo, é que de um tempo para cá, de um período para cá, nós retrocedemos. Veja, você lecionou, você estudou num Amapá que tinha um local privilegiado na Amazônia. Em um Macapá, que era conhecido nos anos 1970 e começo dos anos 1980, como a cidade joia da Amazônia. Ou seja, nós tivemos um retrocesso no nosso processo de urbanização, que foi mal feito e mal ordenado, principalmente nos dois centros urbanos, Macapá e Santana. Nós tivemos uma queda dos nossos índices sociais, principalmente na última década. Houve uma queda acentuada dos índices sociais, e tudo isso, aí tem uma responsabilidade clara de quem governa. A condução do Estado, a responsabilidade é de quem governa. O que é fundamental no papel do senador. Mas uma condução dessa aí chega que não dispensa os senadores, por exemplo. Como é que trágica? Vai uma condução dessa vai fazer uma coisa dessa? Caos, Rodolfo, um caos. Eles ficam trabalhando na bancada no Senado, às escuras. Ele tem que ficar adivinhando qual é. Aí ele acaba colocando emenda, fazendo uma gestão sobre um tema que não é a prioridade do governo ou do governador, como queira. Porque o governo ele é uma instituição, independe de quem lá esteja. Eu fico me perguntando aonde se quer chegar num momento que o país vive uma crise enorme, política e econômica. E o Amapá pauta uma briga. E se pauta uma briga ao invés do interesse do Amapá. Indo de encontro ao interesse de quem está ali em casa assistindo agora. Exatamente. Josiel, o que ocorre é o seguinte, nós estamos há algum tempo, e eu estou vendo aprofundamento da mesquinharia no lugar da política. Por quê? Prevalece, então, olha, eu não tenho uma relação política com você, eu não gosto de você, ou eu não gosto do senador Davi porque o candidato ao Senado que eu apoiei foi outro e ele foi derrotado, né? Então, eu vou sacrificar o Amapá porque eu não gosto de vocês. Isso é um absurdo. E veja, o acesso à União, o contato com os ministros de Estado, o contato com a presidência da República é muito mais facilitado aos senadores do que aos 8 deputados federais. Veja, eu e o senador Davi tivemos 10 reuniões com ministros nesses 6 meses. Nessas 10 poderia estar o governador. Nós trouxemos aqui o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para preparar as prefeituras e a Secretaria de Estado de Educação como captar recursos. Nós trouxemos o ministro da Cultura aqui. A agenda quem pauta é o Senado. Então é um absurdo. É a mesquinharia, é o fenômeno da mesquinharia total e completa. É o absurdo da mesquinharia. É alguém negligenciar, atuar em conjunto com os 3 senadores. Vale a pena ser oposição num caso desse? Não, olha, neste caso aí é o seguinte, o que eu posso te garantir, Rodolfo, a você e o Josiel, eu posso falar, eu tenho atuado muito junto com o senador Davi, e eu posso até falar isso por ele. Nós vamos continuar cumprindo nosso papel, nós vamos continuar trabalhando pelo Amapá, trabalhando pelos municípios, trabalhando pelo Estado, independente de ser procurado. Agora, a eficácia é bem menor, obviamente, porque se a gente tivesse uma agenda em comum, se não tivesse a mesquinharia prevalecido, o governo tem que entender uma coisa. O candidato ao Senado que ele apoiou foi derrotado por Davi Alcolumbre. O senador da República, de 1/3 das vagas, é Davi Alcolumbre. Tem que reconhecer. Reconhecer dói menos e é melhor para o Amapá essa altura. Seria mais produtivo para quem está nos assistindo e quem votou nesses governantes aí. Senador, muito se falou no ofício que os senadores encaminharam ao BNDES. Eu queria que o senhor, de uma forma rápida e objetiva, esclarecesse esse ofício. Algum item, algum tópico desse ofício que não é competência do senador de fiscalizar, de buscar saber, em nome de quem o elegeu, aonde está sendo destinado aquele recurso? Os senhores fizeram alguma coisa que não é da competência dos senhores? Primeiro, ali eu desafio, eu hipoteco o mandato que eu exerço em nome do povo do Amapá.
se ao lerem o ofício do começo ao fim, perceberem uma vírgula sequer que impeça a vinda de recursos para o Amapá. Desafio, estou desafiando. Aqueles que nos caluniaram durante a semana, eu desafio que encontre a vírgula, uma vírgula que indique isso. Número 2, o papel que nós cumprimos com o documento ao BNDES era exatamente pedir do BNDES as informações para destravar o recurso. E número 3, o que nós pedimos no documento, claramente, é a liberação dos recursos para o Amapá. Então, que não reste dúvida disso. Repito, eu faço desafio àqueles que nos caluniaram, àqueles que caluniam e espalham mentiras. Encontre uma vírgula do documento que nós encaminhamos ao BNDES que prejudica o Amapá. Se fizerem, nosso mandato está entregue. Pois é, mas então esta situação, uma situação indesejada, não é? Indesejada por quem quer que seja, principalmente pela população, mas que é resultado de tudo isso. Alguma coisa que você tenha para dizer para o seu eleitor, para dizer para o seu amapaense, para aquela pessoa que você representa no Congresso Nacional, representa especialmente no Senado da República, diga agora. Rodolfo e José, eu quero agradecer o espaço aqui destinado e, assim, quero que você que está nos assistindo tenha absoluta tranquilidade. E posso falar por mim e pela bancada de senadores do Amapá. O que pauta nossa ação e nossa agenda em Brasília é, primeiro, os interesses do Amapá. Além disso, nós não iremos entrar no jogo da política mesquinha. Nós vamos continuar com a mão estendida para o governador do estado, para trabalhar em conjunto com ele, mesmo sendo de posição diferente dele, porque ele foi o eleito, assim como o senador eleito na eleição do ano passado foi Davi Alcolumbre. Repito, o melhor momento, a melhor coisa que tem a ser feita hoje pelas lideranças políticas do Amapá é desmontar o palanque e pautar o interesse do Amapá em primeiro lugar. Muito obrigado, encerrou nosso tempo. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Siga com a Band.